Mas, em resumo, a classe de fluido A e B, ela fala sobre fluidos combustíveis, inflamáveis e tóxicos. Claro que tem uma porcentagem, né? Ela fala sobre a questão de ppm, ou partes por milhão de toxicidade. É importante isso porque quando o profissional habilitado ele vai fazer uma classificação de uma tubulação ou de um fluido, ele precisa realmente saber qual é o fluido. Se ele não tiver dados técnicos que mostram exatamente qual é a classe de fluido, ele pode estar categorizando uma tubulação de forma errada, como a gente já pegou vários, né? Em usinas, por exemplo, usinas de açúcar e etanol, o etanol, né? Os gases de etanol são fluidos inflamáveis. Se a gente for olhar lá na NR20, a gente vai ver isso. Então, a categorização da tubulação de etanol e de gases de etanol é classificação A. Então, eu tenho uma classe de fluido A, que é inflamável. Agora, dentro da produção do etanol, né, tem outros fluidos que estão também ligados a tubulações e vasos de pressão que não se enquadram como fluido A ou B, que é no caso do vinho. Então o vinho vem da dorna de fermentação, vem lá da fermentação o vinho. Ele tem um teor alcoólico? Tem, mas é tão baixo, né, que se você for olhar na FISCP, que é a ficha técnica daquele produto, não se enquadra como fluido inflamável, apesar de ter um grau de álcool ali. Porque é dali que vem o etanol. Mas até aquilo virar um etanol, né, tem um processo muito longo. Então o que a gente tem visto? Tem visto o pessoal categorizando as tubulações de vinho das usinas de açúcar e etanol, de vinhaça, como categoria A. E não é. A vinhaça é o que sobra do processo e vai embora para o esgoto. Quem que jogaria etanol fora? Ninguém. Então, se eu tenho uma vinhaça, que é um produto que está sendo descartado, claro que tem outras utilizações, como, por exemplo, adubo, né? Hoje já se tira até gás, né, da vinhaça, geração de gás, biogás, né, gás metano. Mas, enfim, o processo em si está errado se eu enquadrar essas tubulações como classe de fluido A, que seria inflamável. Mas, em resumo, o item 13.5.1.1 da norma NR13 fala lá que classe de fluido A são os fluidos, né, eu até trouxe aqui a norma, eu vou ler para você, acho que é interessante isso, a gente colocar. Aqui, ó, classe de fluido inflamáveis, fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, né? Classes de fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão, hidrogênio e acetileno. E aí, no caso da classe B de fluido, fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 graus Celsius e fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 partes por milhão. Então, esses são os fluidos de classe A e classe B.